Nessa semana, conforme prometido, nós vamos dar uma pausa em memória, barramentos e vamos falar sobre som. Vamos falar em como o nosso computador faz o processamento de áudio. E eu gostaria de começar essa nossa discussão te fazendo uma pergunta. Vocês já viram o som? Eu sei. Vocês devem estar pensando, coitado do meu professor, a pandemia deixou ele maluco. Olha o que ele está me perguntando, se eu já vi o som. Ô, professor, se liga, o som a gente não vê, o som a gente escuta. Ô, meu amigo, você está coberto de razão. Mas para que a gente possa entender tudo aquilo que a gente vai falar hoje, é preciso que você já tenha visto o som. É possível sim, e eu vou te mostrar o som neste exato momento. Vamos lá, vamos ver o som. Pois bem, acessei via browser um site que me permite fazer a captura de áudio. Aliás, existem dezenas desses sites na internet. Eu escolhi um aqui qualquer. Vou habilitar o microfone, vou iniciar a gravação. Ele vai pedir permissão para usar meu microfone. E agora, gente, eu vou começar a falar. Algumas coisas eu vou falar bem baixinho e outras eu vou falar bem mais alto. Agora eu vou falar espaçado e agora bem rapidinho. Pois bem, você está percebendo que enquanto eu falo, esse desenho vai se formando, essa forma de onda vai se formando? Pois bem, isso é o que eu queria dizer com relação a ver o som. Creio que agora todo mundo já tenha tido a experiência de ver o som e ter percebido que ele tem a forma de onda e que ele é totalmente irregular. Vou parar a gravação e percebam, eu tenho aqui a imagem de tudo aquilo que foi falado. Eu tenho aí a imagem do som. Tendo visto o som, o que, aliás, eu acho que era uma experiência que todos já haviam tido anteriormente, eu quero deixar muito claro que o som, ele na verdade, ele tem a forma de onda. Quando eu falo mais alto, eu tenho um patamar maior. Quando eu falo mais baixo, eu tenho um patamar menor. E conforme eu vou me alternando, esse patamar de som, ele vai subindo e descendo. Também, se eu falar mais espaçado, a informação ela vai se distribuir mais lentamente em função do tempo. Quando eu falo mais rapidinho, vocês perceberam que a forma de onda ela praticamente se funde, formando um sólido totalmente irregular. Aliás, gente, um peopleware não fala forma de onda totalmente irregular. Não. A gente vai dizer que o som é um sinal analógico. Então, quando o sinal elétrico tem a forma que eu te mostrei, a forma de onda e totalmente irregular, o som é dito, desculpa, o sinal é dito analógico e o som é um sinal de natureza analógica. Agora, te pergunto, o computador entende sinal analógico? O computador vai entender e conseguir processar sinal de áudio?
Não, né, gente? Não. Porque desde a nossa primeira, segunda aula, a gente sabe que o computador entende apenas 0 e 1. O que nós que somos peoplers chamamos de sinal digital. Aliás, o computador é uma máquina eletrônica de natureza digital, o que significa dizer que ele só entende zeros e uns. Ou seja, temos um problema. O áudio, o som, é sinal analógico e o nosso computador só entende sinal digital. Então, creio que fica óbvio a necessidade de, mais uma vez, um intérprete. Esse alguém que faça a conversão de sinal analógico para sinal digital e vice-versa. E esse alguém, você sabe quem é. Esse alguém é a nossa placa de som. Aliás, nós que somos peoplers, chamaremos a placa de som de placa de som. Porém, se nós fôssemos eletrônicos, se nós fôssemos engenheiros eletrônicos, ao olhar para uma placa de som, a gente identificaria dentro dela um conversor AD, um conversor análogo digital, ligado diretamente ao microfone. Ou seja, o microfone ele faz a captura do sinal analógico e entrega para esse conversor AD. E ora, o que esse conversor AD vai fazer? Justamente o que o nome sugere, a conversão do análogo para digital para que o som possa ser introduzido no computador. Agora, na hora que eu quiser reproduzir esse som, o som ele não é digital, o som ele é analógico. Os meus ouvidos eles estão preparados para receber sinal analógico. Aí então eu vou ter que fazer a transformação inversa de digital para analógico. E a placa de som tem exatamente um conversor DA para isso, que vai pegar o sinal digital armazenado dentro do computador e se converter em sinal analógico. Sinal analógico que será transmitido às caixas de som, aos teus foninhos, que aí então farão a reprodução do sinal analógico e você escutará aquele som que estava gravado no teu computador. É basicamente assim que funciona uma placa de som. Agora, o mais legal, o mais técnico é a gente entender como são feitas essas conversões. Como que um sinal analógico é convertido para digital? E, na verdade, esse é o principal objetivo da aula dessa nossa semana. Gente, sabe o sinal de voz que eu acabei de gravar no meu browser? Lembra aquele sinal analógico? Pois bem, eu peguei uma fração daquele sinal. Eu peguei um segundinho de som e dei zoom nele. Então aqui eu tenho nesse gráfico 1 segundo da minha voz, ok? Pois bem, como a gente visualiza é sinal de natureza analógica, sinal, portanto, não entendido pelo computador, que só entende sinal digital, que só entende 0 e 1. Então eu tenho que dar um jeito de transformar essa informação analógica em digital. E como que eu vou fazer isso? Gente, levando em conta intervalos regulares, eu vou pegar aqui amostras do meu sinal, ok? Então percebam, no instante primeiro aqui, no instante 0, o sinal está valendo 2. Depois, no instante 0,2, ele está valendo 2,5. Depois, no instante 0,4, ele está valendo 0,6. E assim por diante. Eu estou imaginando que peguei o meu sinal de som,
1 segundo do meu sinal de som, dividi em intervalos regulares e estou pegando amostras desse sinal, como vocês podem ver aqui embaixo. Ora, agora eu tenho valores numéricos, mais exatamente valores do tipo float, como diria o nosso amigo Luiz Antônio. Pergunto, posso transformar esses valores em binário? Posso codificar números floats em binário? Posso codificar números em conjuntos de 0 e 1? Claro que posso. Então é assim que um sinal analógico é convertido para digital. Eu retiro amostras e codifico em binário essas amostras. Parece que nós resolvemos o problema, mas na verdade a gente acabou arrumando outro problema. Porque as amostras que eu tenho agora, elas simbolizam 2, 2,5, 0,6, depois 0,9, depois 3, depois 2,4 e assim por diante. Você está percebendo que, como se fosse um jogo de ligar os pontos, após ter digitalizado, após ter retirado amostras do sinal, ao reconstruir o sinal, eu gero uma outra coisa diferente do sinal original? Pois é. Com a técnica da amostragem do sinal, eu até que consigo digitalizar, mas o resultado obtido é bem diferente do sinal de som original. Ora, no primeiro para o segundo ponto, eu vou de 2 a 2,5, mas percebam, há um crescimento muito grande do sinal até a intensidade 3 e depois decai a 2,5. Essa variação aqui foi perdida. De 2,5 a 0,6, o sinal ele forma uma barriga, que também foi perdida com a amostragem do sinal. Aqui embaixo, a mesma coisa, esse pico também foi cortado. Então, a amostragem do sinal parecia uma coisa interessante, mas gerou um resultado diferente do sinal original. Ou seja, tecnicamente, eu digo que a digitalização se deu em baixa fidelidade, justamente porque o sinal digitalizado não é fiel ao sinal original, certo? Bom, temos um problema. Como resolver esse problema? Ora, gente, percebam, eu pego uma amostra aqui, outra lá adiante, outra lá adiante, e se em cada um desses pequenos intervalos eu tirasse várias e várias amostras? E se eu pegasse uma amostra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, e se eu fosse pegando dezenas de amostras ao longo desse pequeno intervalo? Ora, desta forma eu conseguiria digitalizar o sinal com maior fidelidade, ou seja, com menor perda em relação ao sinal original. Então, gente, a digitalização do sinal será feita exatamente dessa forma, retirando-se amostras, mas não meia dúzia de amostras por segundo, e sim uma quantidade mais significativa de amostras por segundo. Agora, de quanto seria esse valor? Quantas amostras são necessárias por segundo para termos um sinal de alta fidelidade?
Bem, deixa eu te adiantar. O número perfeito é 44.100 amostras por segundo. Isso quer dizer que naquele desenhozinho, aonde no intervalo de 1 segundo eu tirava 5, 6 amostras, nós devemos tirar 44.100 amostras. Sem sombra de dúvida, um número grande. Agora, por que 44.100? Por que esse número quebrado? Bom, gente, é melhor não perguntar para mim. Eu não tenho o conhecimento de física necessário para te provar, para te justificar por que 44.100. Mas o Nyquist tem condição de responder isso para a gente. E quem é Nyquist? Ou melhor, quem foi? Foi um engenheiro eletrônico que estudou muita acústica e acabou concluindo que, num processo de digitalização, a taxa ideal deve corresponder ao dobro da frequência máxima a ser transmitida. Ora, como nós, humanos, como os nossos ouvidos escutam frequências na casa de 20 a 20 kHz, se a gente dobrar isso, eu vou bater na casa de 40 kHz, dando uma margem de erro para pessoas que têm audição mais aguçada. Chegou-se à conclusão, ou melhor, Nyquist chegou à conclusão de que o melhor seriam 44.100 amostras por segundo. Ok? Então, meus amigos, enquanto você está ouvindo uma música no teu celular, no teu computador, estão sendo descarregadas por segundo 44.100 amostras sobre os teus ouvidos. Ok? Bom, talvez, gente, até seja o dobro. Talvez até seja 88.200. E por que eu estou dizendo que talvez seja o dobro? Porque em 2020 ninguém mais escuta música mono. Em 2020 a gente escuta música estéreo. A gente tem o canal da esquerda que reproduz alguns sons e o canal da direita que reproduz outros sons. Pois bem, então eu tenho 44.100 amostras por segundo em um canal e mais 44.100 amostras num segundo canal, certo? Bem, de volta a esse desenho, eu agora quero te chamar a atenção em relação a outro detalhe. Até agora, a gente discutiu muito o eixo do X desse gráfico, que corresponde, na verdade, ao eixo das amostras, aonde eu exponho cada uma das minhas amostras. Agora, eu quero desviar nossa atenção ao eixo do Y, que representa a amplitude do sinal, no caso de um sinal de áudio, a altura de minha voz. E quero que você perceba que, não por acaso, este gráfico tem 1, 2, 3, 4 alturas. Altura 0, 1, 2 e 3. Por quê? Limitação. Porque eu quero, vamos dizer assim. E se eu estou vendo esse gráfico dividido em 4 alturas diferentes, 0, 1, 2 e 3, um peopleware diria que estou trabalhando, portanto, com resolução de 2 bits. Bom, primeiro o termo resolução. Gente, o eixo do Y vai representar para nós a resolução do sinal de áudio, enquanto o eixo do X representa as amostras. E, gente, por que resolução de 2 bits?
Bom, aí nós vamos ter que voltar à nossa segunda aula do ano, quando a gente falava que com 1 bit nós conseguimos duas possibilidades, 0 e 1. Que com 2 bits eu consigo 4 possibilidades, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Ou, se você preferir, 0, 1, 2 e 3. Ou seja, se eu quiser codificar esses valores em binário, eu vou precisar, para representar esses 4 valores, 2 bits. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Bom, se eu só tenho 0, 1, 2 e 3, eu passo a ter agora um outro problema. Qual é esse outro problema? Ora, gente, eu não tenho 2,5. Eu vou ter que arredondar esse 2,5 para 2 ou para 3. Gente, eu não tenho 0,6. Eu tenho 0 ou 1. Eu vou ter que arredondar essa informação. Gente, eu não tenho 0,9, eu tenho 1. E assim por diante. Então, em função da resolução limitada que eu tenho, eu serei obrigado a arredondar os valores. Detalhe, Peopleware não fala arredondar, Peopleware fala em quantizar. Então, aqui são os valores reais, aqui são os valores quantizados. E, gente, ao quantizar os valores, ao arredondar os valores, eu vou mais uma vez perder fidelidade. Porque olha lá, eu vou de 2 para 2. Depois eu vou cair para 0. Depois eu vou subir para 1. Depois eu subo para 3. Depois eu baixo para 2. Ou seja, a resolução resolveu o problema de fidelidade de um lado, mas a resolução acaba por gerar esse problema novamente. Então, meus amigos, como que nós vamos resolver o problema da resolução? Ora, da mesma forma que resolvemos o problema das amostras. Aumentamos o número das amostras, teremos que aumentar a resolução. Resolução de 2 bits permite que eu tenha no gráfico apenas 4 alturas. Resolução de 8 bits vão me permitir que eu tenha no gráfico 256 alturas. Resolução de 16 bits vão me permitir que eu tenha no gráfico 1 milhão de alturas. Então, não só aumentando a taxa de amostragem, eu resolvo o problema da fidelidade. Eu preciso também aumentar a resolução. Então, agora vamos misturar tudo isso e vamos ver o que a gente conclui. Bem, meus amigos, eu agora quero passar para alguma coisa um pouco mais prática. Eu tenho uma música com duração de 3 minutos e 10. Aliás, um tempo bastante comum para músicas. A maior parte delas giram aí em torno de 2 minutos e pouco, até 3 e tanto, 4 no máximo. Bem, essa música de 3 e 10, eu gostaria de saber quanto espaço ocuparia se armazenada no meu HD, se armazenada no meu pendrive, se armazenada no meu celular. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que lembrar. Eu tenho que lembrar que a taxa de amostragem, que eu vou chamar de TA, taxa de amostragem, é igual a 44.100 Hz. Ou seja,
44.100 amostras a cada segundo. Tudo bem? Bom, então eu já sei que a minha música foi digitalizada com uma taxa de amostragem padrão. E a resolução? Gente, hoje em dia, as resoluções mais comuns são de 16 bits ou 32. Mas existem outros padrões. Existem 24, existem 48. Então eu vou imaginar que essa minha música foi trabalhada com resolução de 16 bits. E se nós estivéssemos em sala de aula, eu agora perguntaria: ô gente, fala 16 bits diferentes. E logo alguém me responderia: professor, 2 bytes. Perfeito, 16 bits formam 2 bytes. Assim sendo, eu posso concluir que uma amostra são 2 bytes, ok? Ou seja, desse valor eu já posso concluir que 1 segundo de música são, na verdade, 88.200 bytes. Professor, o senhor foi muito rápido. Eu não entendi as suas contas. Tá bom? Vamos lá. Eu acredito que os 44.100 amostras por segundo e o lance de que 16 bits são 2 bytes, você tenha me entendido. Ora, cada amostra é codificada, é armazenada na forma de 2 bytes. Se eu tenho 44.100 amostras por segundo, se eu multiplicar isso por 2 bytes, eu vou encontrar 88.200 bytes. Mas o som é estéreo, praticamente. Não existe em 2020 som mono, mas o som é estéreo, ou seja, existem 2 canais distintos, o da esquerda e o da direita. Portanto, se a gente considerar isso dessa forma, 1 segundo de música não são 88.200 bytes, mas sim são 2 vezes 88.200 bytes. Por quê? Porque eu tenho o canal da esquerda e o canal da direita. 2 vezes 80 vai dar 160, 2 vezes 8 vai dar 16, isto aqui vai me dar 176.400 bytes. Ou seja, quando você está com o foninho no ouvido, estão sendo despejados 176.400 bytes a cada segundo. Então, a cada segundo são reproduzidos 176.400 bytes. Porém, a música tem 3 minutos e 10. Mas a música são 3 minutos e 10. Ou melhor, cada minuto 60 segundos. 3 vezes 60, 180. Mais 10, 190. Então eu tenho aqui
190 segundos. Ora, se eu pegar agora os 176.400 bytes, 176.400 bytes, e multiplicar por 190, eu vou achar exatamente o tamanho do meu arquivo. Então, vocês me dão licença, eu vou pegar a minha calculadora, vou fazer 176.400 vezes 190 e achei o valor de 33.516.000, o que eu vou arredondar para 33,5 megabytes. Meus amigos, portanto, uma música de 3 minutos e 10 ocupa em seu HD aproximadamente 33,5 megabytes. Tá aí, a matemática me levou a esse valor. Agora, eu te pergunto, esse valor corresponde à realidade? No mundo real, as músicas têm em média tamanho de 33,5 megabytes ou nessa ordem? Não, né, gente? Não. As músicas são muito menores. Mas eu não errei nas minhas contas. As minhas contas estão certinhas. Então, aonde se justifica essa discrepância entre os meus cálculos e o mundo real? Pois bem, você agora está pronto para responder a essa pergunta, que é exatamente o que eu te peço na terceira questão do TP que eu te encomendei na semana passada. Aliás, te lembro que você não teria condições de responder a terceira questão até assistir a aula de hoje. Pois bem, agora você já pode responder o TP e me entregar. Fico no aguardo, gente. Até a próxima.